Olá, pessoal do oitavo ano, eu sou a professora Kelly Leite, estarei com vocês aqui hoje, certo? Sejam muito bem-vindos a essa aula. Antes de mais nada, gostaria de mandar um grande beijo para todos os meus alunos da Escola Manuel Borba, certo? E vamos lá. O tema de hoje é a dinâmica demográfica. O que nós iremos trabalhar dentro da dinâmica demográfica? O perfil etário, expectativa de vida, gênero, aspectos étnicos raciais, crescimento vegetativo e mobilidade espacial. Vamos trabalhar todos eles. O que se entende, certo, como conceito de dinâmica populacional demográfica? Que o estudo da variação na quantidade dos indivíduos de determinada população, certo, principalmente, que nada mais é que estatísticas destinadas a traduzir em uma grande quantitativa um conceito social abstrato e informar algo sobre certo aspecto da realidade social, como por exemplo, taxa de fecundidade, natalidade, mortalidade, dentre outras. A definição de população. Acompanha comigo aqui esse slide, certo? Qual é a definição? Que o número de pessoas que habitam num determinado território ou região, né, dessa forma, seus ciclos de crescimento, seu nível médio de renda, sua distribuição, entre outros fatores, são de fundamental importância para a compreensão do funcionamento dos diversos aspectos do espaço social, ok? E aqui nesse gráfico que eu trago para vocês, ele mostra a taxa de natalidade e a sua evolução, certo? Que a definição de natalidade é que o estudo que relaciona a ocorrência de crianças nascidas, vividas, com a população total. Ou seja, se você acompanhar aqui nesse gráfico 1, né, da taxa, isso da década de 40 para 2020, ou seja, para o século 20, certo? Que na década de 40 nós tínhamos 44,4%, certo? Da natalidade. Onde hoje, no século 20, né? Nós estamos no século 21, ele se reduz pela metade, ele cai. Ou seja, há uma distorção, certo? Na questão de nascimento de crianças. E por que isso acontece? Quais são os fatores que influenciam nessa queda, dessa evolução? A primeira delas é a redução, certo, do trabalho familiar, o baixo número de casamentos precoces, ou seja, um relacionamento que mal começa já termina, certo? Ou seja, as pessoas hoje, elas não estão tendo mais aquela importância de casar, né? É mais o conhecer, o ficar, enfim. Até você querer construir uma família, isso vai, querendo ou não, interferir na questão até mesmo da idade da mulher para quando ela quiser ter filhos. Mas isso a gente vai debater um pouco mais à frente. O custo com filhos, né? A saúde, a segurança, a educação, o preço, quanto está valendo hoje para você educar uma criança. E principalmente também a inicialização da mulher no mercado de trabalho, certo? Aquela dupla jornada. E para finalizar, os métodos contraceptivos, né? O mercado está aí aberto às instruções, enfim. A taxa de fecundidade, né? É o estudo que relaciona a ocorrência de crianças nascidas, vividas, com a população feminina, principalmente na questão da sua idade reprodutiva, que é entre os 15, né, e os 49 anos de idade. E aqui, se vocês prestarem atenção nessa foto, vocês vão ver que quanto maior for a renda, vamos dizer, de um casal ou de uma mulher, menor vai ser a quantidade de filhos. E é justamente o contrário, quanto menor for a renda, quanto menos instrução, vamos dizer assim, de escolaridade, maior vai ser a quantidade de filhos, certo? Mas hoje, em pleno século XXI, e depois vocês vão ver um pouco mais à frente, vocês vão ver que as mulheres hoje, no máximo, elas querem 2 filhos, certo? 3 é o máximo.
Aqui nós temos uma variante, né, na questão da evolução da fecundidade. Ou seja, na década de 40, a mulher ela tem em média 6 filhos. Hoje, em pleno século XXI, olha para ali, no máximo 2, certo? E vários fatores contribuíram para essa queda de fecundidade, principalmente o processo da urbanização. Mas por que, professora? Porque naquela época do meio rural, as famílias elas tinham aquela ideia de que havia-se uma necessidade de ter vários filhos, certo? Por quê? Porque aqueles filhos iriam trabalhar, iriam ajudar no campo, na lida do campo, certo? E aí, qual a observação que eu trago para vocês? Com a urbanização, as mulheres elas tiveram acesso, né, aos métodos contraceptivos ou preservativos, pílulas anticoncepcionais, enfim. E aí ela teve que se desdobrar. E tudo isso ajudou na redução da quantidade de filhos que elas vinham a ter. Elas passaram a ter menos tempo para ter o contato, né, diário, até mesmo com a sua criação. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês, nesse slide aqui, que eu gostaria que vocês também focassem, dos métodos anticoncepcionais, certo? A mídia está aí, né? O mercado, a própria escola, os pais hoje ensinam, né? Como devemos nos proteger, vamos dizer assim. E detalhe, 76,7% das mulheres hoje utilizam algum método contraceptivo, certo? E aí nós temos a camisinha, o DIU, o espermicida, esterilização, ou seja, vasectomia, né? A laqueadura, o hormonal, a própria tabelinha, certo? O coito interrompido, enfim, o que não falta hoje são maneiras de como você se prevenir, certo? Como prevenir uma gestação. E vamos para a taxa de mortalidade e a sua evolução. Então, o índice utilizado para se referir, né, ao número de mortes registrados em uma região em determinado período do tempo, vamos dizer assim, vários fatores, né, influenciaram nessa evolução. E isso voltado à questão da taxa de mortalidade, que era altíssima, mas que diminuiu. E o que foi quais foram esses fatores? Nós tivemos a urbanização, a revolução médico-sanitária, ou seja, aquele avanço na medicina, né? O contato e a aproximação que as pessoas hoje têm, por exemplo, da sua casa para ir para um posto de saúde, certo? A melhoria nas condições de vida da população, a melhoria da própria saúde, certo? E a própria informação, né? A internet está aí para nos instruir de certa forma quais são as primeiras iniciativas a serem tomadas decorrente de qualquer problema de saúde, certo? A própria Covid-19 está aí nos ensinando todos os dias um pouquinho, certo? Aqui também nessa foto eu gostaria de debater com vocês, onde tem aqui, ó, expectativa de vida do brasileiro ao nascer, certo? Ou seja, na década de 80, nós tínhamos 62,6% na questão de expectativa, ou seja, as pessoas, o máximo que elas viviam era 62 anos, passava disso era lucro. Hoje, o mínimo, as pessoas estão chegando a 73, o que mais tem são pessoas próximas de 90 anos, certo? E graças a Deus com um pouco mais de qualidade de vida do que antigamente, porque não tinha tanto acesso a estar sendo feito um check-up, está sendo encontrado, né, um diagnóstico um pouco precoce para se tratar, certo? Antigamente não tinha isso. O deslocamento também era mais difícil. Aqui também temos as probabilidades de morte, certo? De homens e mulheres de acordo com a idade, ou seja, em 2010, né, o homem ele tinha um risco 4,5 maior do que a mulher.
Em 2000, ou seja, 10 anos atrás, era 4 vezes, certo? Ou seja, cada tempo que se passa, por incrível que pareça, as chances dos homens, né, na questão de morte é sempre maior do que da mulher, ok? A questão de expectativa de vida também na questão de gênero, ou seja, o homem, ele hoje em pleno século XXI, ele vai aos 69 anos. Já as mulheres, elas passam dos 77, ou seja, tem mais mulheres do que homens, principalmente na questão da terceira idade. A mortalidade infantil, que também chegaremos lá, em 2009 era de 22,7, onde em 2010 já diminuiu, foi para 21,64, certo? Então, tudo isso graças principalmente à questão do desenvolvimento, tanto tecnológico como da medicina, certo? E aí vemos para o mercado de trabalho, né, da mulher. Se vocês observarem na ilustração dessa foto, vocês vão ver que a mulher ela sempre tem uma jornada dupla, né? Ela é mãe, ela é profissional, enfim. A mulher no mercado de trabalho hoje, se nós formos observar isso no segundo trimestre de 2018, veja que ela está sempre maior, tá vendo, do que a do homem. E no decorrer dos anos, ó, primeiro trimestre de 2019, segundo trimestre de 2019, a tendência dela é sempre subir. Por quê? Se formos fazer hoje uma pesquisa, né? Nós vamos ver que tem mais mulheres hoje se formando no mercado, certo? Do que os homens. Então, a tendência é que ela ganhe o mercado de trabalho também mais do que os homens, ok? Graças a Deus, né? Foi um grande avanço, principalmente no se tratar do gênero feminino. E aqui nós vamos para a questão das pirâmides etárias do Brasil. Nós temos a queda da natalidade, certo? Maior que a queda da mortalidade. A redução drástica no crescimento vegetativo, ou seja, aquela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, o estreitamento na base e alargamento do topo, certo? Hoje se tem uma expectativa maior de vida das pessoas, certo? As pessoas hoje elas estão vivendo mais. O envelhecimento da população brasileira, isso é interessante. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e estatísticas do IBGE, né, mostram que a tendência do envelhecimento da população ela vem se mantendo e o número de pessoas com mais de 60 anos ela é maior do que a de crianças com até 9 anos de idade. Tem mais idoso do que criança e a tendência é disso a maior, certo? Na questão de processo de urbanização, é outro tópico bem interessante, ok? Foca aqui nessa questão do slide. Aqui nós vamos ver que nós iremos trabalhar do século 40, da década de 40, perdão, e vamos até o ano 2050, isso. Veja aqui, o azulzinho ele representa o urbano e o vermelho o rural. Veja que o rural, na década de 40, ele predominava o urbano, né? Isso até, vamos dizer, a década de 70, que foi aonde meio que começou naquela questão da introdução das indústrias, certo? E logo após o café. E aí a tendência só foi aumentar. Hoje, no século XXI, nós já vemos a discrepância, no caso da zona urbana para com a rural, já é imensa. E olha para 2050, né? Vai faltar produtos, já está faltando produtos e especiarias para o quantitativo populacional. Tem países, inclusive, que eles estão recorrendo a maioria dos seus produtos
para os vizinhos, né? Porque não tem para onde mais crescer, não tem como produzir ou cultivar mais nada, porque não tem mais extensão, certo? Aí, isso se deveu a quê? Decorrente de quê? Principalmente do êxodo rural, a migração do homem do campo, migrando para grandes cidades em busca de emprego, de trabalho, de qualidade de vida, certo? Aí isso gerou o crescimento das cidades, a diminuição da vegetação, mudanças nos transportes, aumento da população, certo? E principalmente a segregação. A população, ela vivencia a segregação, que ela nada mais é do que uma divisão de espaço para que a sociedade se diferencie de acordo com as suas classes sociais. Se vocês observarem aqui comigo, veja que há uma divisão da norte, né, nobre, né, para com a área suburbana, né? E no meio nós temos uma extensão minúscula, que é praticamente natural, mas mesmo assim voltado à área nobre. As cidades, né, a cidade em si, ela é dividida também por fatores financeiros e de renda. E as desigualdades se concretizam no contexto do arranjo urbano. E essas características, elas são provocadas simplesmente pelo fato das desigualdades sociais estarem presentes na maioria dos países capitalistas, né? Quantos maiores foram as disparidades socioeconômicas entre as classes sociais, maiores são as diferenças nas moradias, nos serviços públicos, na qualidade das moradias, né? Na qualidade de vida, principalmente na qualidade de vida. E aí, quais são os problemas em cima de tudo isso, né? Com esse rápido e crescimento desordenado, vamos dizer assim, no processo da urbanização ocorrido no Brasil. Isso trará uma série de consequências e, em sua maior parte, negativa. A falta de planejamento urbano, de uma política econômica menos concentradora, irá contribuir para a ocorrência dos seguintes problemas. O primeiro deles, nós temos a favelização, né? Que são ocupações irregulares nas principais capitanias brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, né? Que será fruto do grande fluxo migratório em direção às áreas de maior oferta de emprego do país. A falta de uma política habitacional que acabou contribuindo também para o aumento acelerado das favelas no Brasil. E nisso também, junto com elas, vem a violência urbana. Mesmo com o crescimento industrial do país e com a grande oferta de emprego nas cidades do Sudeste, não havia oportunidade, vamos dizer assim, de emprego, né? Não tinha emprego para todo mundo. E nisso, o bastante para o grande fluxo populacional, que havia se deslocado em um curto espaço de tempo, né? E por essa razão, o número de desempregados também era grande, o que passou a gerar um aumento de roubos, furtos, né, e demais tipos de violências relacionadas às áreas urbanas. A poluição também era outro ponto bastante, né, que vem voltado à questão dos problemas urbanos. O grande número de indústrias, de automóveis, de habitantes, né? Quanto mais pessoas, mais lixo, maior vai ser a poluição, não é isso? A emissão de gases poluentes, a contaminação dos lençóis freáticos, principalmente dos rios e os centros urbanos. Temos também a questão das enchentes, certo? A hipermeabilização do solo, quase não sai, né? Pelo asfaltamento e edificações, quase não se há espaços naturais, né? Paisagens naturais em meio a grandes metrópoles, e isso prejudica bastante na questão para com as enchentes. Isso gera, né, associando ao desmatamento, ao lixo industrial e residencial, enfim, certo? Tudo isso são problemas que agregam principalmente nas grandes cidades brasileiras. Aqui nós temos a exclusão social, certo? E, junto com ela, o que é a exclusão social?
um processo de afastamento e privatização de determinados indivíduos, que são minorias étnicas, culturais e religiosas, como negros, como índios, pobres, homossexuais, toxicodependentes, né? Pessoas que sofrem a exclusão social, que sofrem também diversos preconceitos e muitas vezes por suas condições financeiras, né? A sua sexualidade, a sua escolha de vida, elas são marginalizadas pela sociedade e impedidas de exercer livremente seus direitos de cidadão. E isso afeta diretamente ao aspecto, né, de vida. Aqui eu trouxe para vocês um mapa da violência. Isso em cima da baixa renda, certo? O que acontece? Um grupo que depende, né, efetivamente da qualidade dos serviços públicos para alcançar melhor a sua qualidade de vida nas diversas áreas sociais, como saúde, educação, segurança e outros, para obter êxito, né, é preciso que tais serviços sejam executados adequadamente, que é o que não acontece no nosso país, né, infelizmente. E aí eu trago para vocês a pobreza infantil. Todas as crianças têm o mesmo direito? A saúde, a segurança e a educação? Eu acho que não, né? O racismo e a etnia. Respeite as diferenças, não julgue, certo? Compreenda. Somos todos iguais, independente de cor, de raça, certo? Somos todos iguais. A deficiência física, né? Mais infraestrutura, menos preconceito. Olha que coisa linda, minha gente, né? E daí eu vou chegando, certo? O final dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Meus nonos anos, meus terceiros anos, certo? Espero que vocês tenham assistido e todos temos o direito de sermos felizes. Muito obrigada e até a próxima.